E eu louvo a Deus que meus cunhados não ficam bravos comigo, não é? Sabe por quê, irmãos? Eu sei como você fica bravo comigo? Por causa do sentido. Se eu tivesse algum cunhado um pouquinho mais alto, aí eu não ia pegar de surpresa não. Mas é músico também, toca, um instrumento das mãos de Deus, ajudou muito Amém, na obra, ficou quase 10 anos no Uruguai, e vai aqui falar, nem que seja Jesus ama você. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Semana passada eu vim de gravata, vídeo social, aí meu cunhado me deu, o pastor me deu a oportunidade. Hoje eu vim de calça jeans, camisa, escrito no escapar. Eita. Irmãos, vamos ver a passagem da Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Amém. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Acautelai-vos os falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva nos espinheiros ou figo nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estão nos céus. Irmãos, esta passagem é uma continuação do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o maior sermão falado pelo próprio Jesus, onde ele subiu ao monte. Se você conhecer aquela região, vai saber que não se pode chamar aquela região de montanhosa. Porém, ele faz referência ao monte a propósito. O monte que faz referência ao Monte Sinai, onde Deus entregou a sua lei a Moisés, para que Moisés entregasse ao seu povo e para que o seu povo o seguisse. Irmãos, e nesta passagem ele começa falando, Jesus, no capítulo 5, sobre as bem-aventuranças. Logo ele ensina a orar. Logo mais adiante, já no capítulo 6, ele diz para não julgar, para não sermos julgados, porque na medida que nós julgamos, assim seremos também julgados. Verdade. E ele chega nesta parte onde Jesus, olhando aquela multidão, viu que ele conhecia o coração daquelas pessoas. Sabeu que muitas pessoas não estavam procurando saber quem era o Messias, quem era o Jesus, quem era aquele que nasceu em Belém, aquele que estava falando estas palavras. Muitos estavam apenas seguindo os sinais, procurando uma cura, ou às vezes estando ali só porque seus pais estavam ali. Então ele olhando aquela multidão, aquelas pessoas que seguiam Jesus, então ele diz: aqui existem duas portas, existem dois caminhos. Primeiro existe uma porta, depois da porta o caminho. E ele diz esta regra: a porta que te leva à salvação é estreita, e atrás dessa porta existe um caminho, e ele é apertado. Eles sabendo que ao decorrer da história muitos falsos profetas desistiriam, falariam em nome de Jesus. Infelizmente, hoje em dia vivemos isso, no Brasil estão cheios deles. Eles pregam prosperidade quando eles são os que prosperam,
Eles pregam como que se Deus fosse o grande mordomo do universo, que está ali para te servir, como se ele fosse talvez uma geladeira de Coca-Cola, que você coloca uma moedinha, e aí você pega uma Coca-Cola, se você tiver 2 moedinhas, então você vai colher 2 Coca-Cola. Eles pregam um Deus pequeno, eles pregam o Deus que muitos artistas estão falando aí na televisão. Eles têm aquela frase: eu não creio num Deus que vai me mandar para o inferno. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa, desde pequeno, nunca roubei, nunca matei. O meu Deus não vai me mandar para o inferno. Eu acredito num Deus de amor, um Deus de misericórdia. Eu creio no meu Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bom, compassivo, fiel. Porém, eles escondem outros atributos de Deus, eles não conhecem a Deus verdadeiro. Eles escondem que Deus é amor, mas Ele também é justiça. Eles escondem que Deus vai julgar esta terra. Eles escondem que nós somos pecadores e que Deus, com justiça, vai mandar as pessoas que pensam que estão no caminho certo, mas estão trilhando caminhos errados, que pensam que estão seguindo os céus, porque são ensinados que eles estão indo para o céu, porque uma vez eles confessaram a Jesus. Eles estão pegando, eles pegam um versículo da Bíblia, diz: se confessares com sua boca você será salvo. Então eles respondem aquelas perguntas: você crê que Deus é o seu Senhor? Sim. Você crê que Ele morreu na cruz? Sim. Então você está salvo. E não é assim. Existe uma porta, e depois dessa porta existe um caminho que conduz para a salvação. E são poucos os que encontram ela. Existem 2 tipos de religião. Uma é aquela que é por obras. Se você perguntar para um muçulmano, quando você morrer, você irá para onde? Ele diz: eu vou para o paraíso. Por quê? Porque eu sou um homem justo, eu sigo o livro Alcorão, do muçulmano. Eu sigo o Alcorão, eu sou um homem justo, eu vou para o céu. Quando você pergunta para um judeu ortodoxo, quando você morrer, você irá para onde? Ele diz: eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sigo o Torá, eu leio, eu sigo a lei de Moisés desde que eu sou pequeno, eu sou um homem justo, então eu vou para o céu. Porém, quando ele pergunta para um cristão verdadeiro, quando você morrer, você irá para onde? Ele diz: eu vou para o céu. Então ele diz: por quê? Aí você diz: em pecado me concedeu minha mãe, em pecado fui trazido à vida. Nada em mim Deus achou para que eu agradasse dele. Aleluia, glória a Deus. Porém Ele me amou e se entregou à cruz. Ele veio, nasceu, se fez homem para me salvar. Aleluia, glória a Deus. Nada eu fiz para merecer o perdão de Deus. Jesus, aleluia. Não é por obras, irmãos, Verdade. que vamos herdar a vida eterna, mas pelo sangue vertido na cruz é que vamos trilhar esse caminho. E se a prova de que você é salvo, que você entrou pela porta, a Bíblia diz que aquele que fez uma boa obra em ti, ele é fiel para dará continuidade a ela. Aleluia, amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus.